Como é que se explica o que aconteceu ontem na Austrália? Olha, eu tenho dificuldade em explicar, mas há naturalmente coisas que nos ajudam a perceber, ou melhor, não é a perceber, mas pelo menos a tentar entender como é que este tipo de fenómenos, em vez de diminuir como deveria estar a acontecer, está a aumentar. E porque é que há certo tipo de campanhas, certo tipo de discursos que naturalmente podem levar a este tipo de situações. Primeiro ponto. Quando nós falamos de antissemitismo, é um daqueles termos que mais discussão se suscita, até porque historicamente não foi sempre. Tem sido coisas às vezes um pouquinho diferentes, e interpretado de formas diferentes e com formas de olhar diferentes. O antissemitismo, como formulação, na maneira como aparece e como movimento político, é uma coisa que até foi relativamente recente, foi do século XIX, quando se sucedeu na Europa. Havia partidos que tinham esse nome, ou movimentos que se assumiam como tal, algo que desapareceu por razões digamos, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do antissemitismo genocida que levou ao Holocausto. Mas que não é, de forma nenhuma, a sua única manifestação. Há algo que temos que, portanto, indo atrás, que perceber, ou que tentar perceber, e que há de facto alguma diferença, se não houvesse, não estaríamos a falar disso, há alguma diferença no povo judeu relativamente à forma como vive a sua identidade e a sua religião, e essa diferença vem de milénios. Portanto, ao contrário do que sucedia com muita frequência na Antiguidade e ao longo da história, inclusivamente nos impérios, pedia-se às pessoas que de alguma forma aceitassem, quer dizer, na Antiguidade havia uma espécie de panteão de deuses, portanto não havia um Deus único é uma coisa mais recente, digamos assim. Havia uma série de panteão de deuses, com muita frequência os imperadores ou os faraós ou os césares eram apresentados como sendo deuses, e isso de alguma forma sempre chocou com um povo que tinha um Deus único e que se reconhecia como tal, e portanto aconteceu em vários momentos da história. Talvez aquele que nós ainda hoje sintamos mais é aquele que decorre de algo que não tem nada a ver ainda com o cristianismo. Depois é evidente que isso tem influência, mas já falaremos disso. Tem a ver com a revolta judaica dos anos 60, 70 da nossa era, não é? Portanto, já não havia, já depois do período em que viveu Jesus Cristo, uma revolta extraordinariamente violenta na terra de Israel, que acabou não apenas com massacres, mas com a destruição do segundo templo, desta vez pelos romanos, e precisa, em boa parte, enfim, com muitas motivações, e a partir daí até surge algo que é a vontade de os romanos acabarem com o problema judeu é tão forte que não só os derrotam, como os massacram, como os expulsam da sua terra, como dão um novo nome à terra de Israel, a que lhes chamam, de alguma forma, a terra dos filisteus, isto é, a Palestina. E aí que nasce o nome. E isso, só para perceber que estas coisas não começaram ontem e têm todas as origens antigas, não é? Todos sabemos que durante estes milénios os judeus estiveram espalhados pelo mundo, sobretudo espalhados pelo Médio Oriente, Norte da África e Europa, caminhando muitas vezes de um lado para o outro, e que porventura, por razões quer dizer, sempre, muitas vezes foram vistos
pelos cristãos como os assassinos de Cristo, e que isto teve manifestações muito diferentes ao longo da história. Manifestações pacíficas, eram apenas alguém que se colocava de lado, que repara, estamos a falar de um tempo em que, um pouco por todo o mundo, havia a religião do rei ou do imperador, e quem não seguia essas religiões tinha direitos diminuídos de cidadania. Não se falava ainda de direitos de cidadania, mas no fundo eram habitantes que tinham às vezes outras obrigações, às vezes podiam pagar mais impostos, às vezes podiam ou não podiam aceder a certo tipo de lugares, e os judeus tiveram quase sempre nessa situação. Nos sítios mais variados, podendo ter e com fórmulas muito diferentes ao longo da história. No caso concreto, digamos, do antissemitismo europeu ou da perseguição aos judeus na Europa, ela começa a acentuar-se sobretudo a partir das cruzadas, do fervor religioso associado às cruzadas, e não era como objetivo. As cruzadas iam a caminho da Terra Santa, do Médio Oriente, e ao passarem pelas regiões da Europa, onde na altura viviam mais judeus, fizeram massacres. Pronto, aquelas colunas que seguiam, sobretudo na Europa, sul da Alemanha, por aí, mas não só. Portanto, nós falamos muito da expulsão dos judeus da Península Ibérica, no entanto, é uma das últimas expulsões de judeus na Europa. Elas aconteceram antes em muitas outras regiões da Europa, no Reino Unido, por exemplo. Há um documento muito venerado no mundo anglo-saxónico, e com boas razões, que é a Magna Carta, mas quem lê a Magna Carta toda encontra lá referências negativas, portanto, no fundo, antissemitas, aos judeus. Ela tem outro valor, por outras razões, tem a ver, sobretudo, com a separação de poder, quer dizer, o direito de julgar e o direito dos monarcas. Portanto, é uma coisa diferente, o habeas corpus, tudo isso quer dizer, tem alguma referência à Magna Carta, mas depois tem outras coisas que é o espírito da época. E depois vai haver expulsões de outros países, enfim, a Alemanha não estava unificada, era o Sacro Império, portanto, vai haver expulsões, e no fim acabam, de facto, com as expulsões por motivos muito religiosos, impulsionadas primeiro pelos reis católicos em Espanha, onde aquilo que é hoje Espanha, ainda havia um período enfim, a Espanha estava a acabar de ser unificada, estava a acabar de conquistar o que faltava, portanto, em 1492, não é? 92, é preciso, tinha sido a conquista de Granada, e depois em 95, penso eu, agora não me quero enganar nas datas, sim, sei que penso que logo na altura a expulsão dos judeus e dos árabes, atenção, nós falamos pouco dos muçulmanos, mas ela acontece ao mesmo tempo, muitos deles vêm para Portugal, e depois Portugal, sob pressão dos reis espanhóis, acaba por fazer o mesmo em 97 ou 98, portanto uns anos depois, e curiosamente, com uma formulação que para muitos judeus ainda foi mais dramática do que a expulsão, que foi, quer dizer, o rei de Portugal não queria ficar sem os judeus, porque percebia que eles desempenhavam um papel importante no país, bem, não só porque muitos deles eram ricos, como na própria estrutura de poder e do saber, tinham relevância. E, portanto, tentou acomodar a pressão espanhola, obrigando-nos a uma conversão forçada. Isso para um judeu pode ser pior ainda que a expulsão, e para muitos foi vivido como tal. E daí depois todos os dramas que vêm a seguir, enfim, mas isso é, digamos, um antijudaísmo de matriz religiosa. Aquilo que encontramos sobretudo no século XIX, por razões que têm a ver até com migrações dentro da Europa, porque entretanto os judeus vão para leste e depois vêm outra vez de leste para o ocidente por causa dos pogroms, dos massacres na Rússia. Na Rússia, depois de um assassinato de um czar, que era um czar mais tolerante, que era Alexandre II, é morto por anarquistas. E o czar que vem a seguir é super conservador, não é conservador, é reacionário e antissemita, e promove isso, e os judeus vêm mais para o ocidente, portanto há aí sempre que há estas migrações
digamos assim, não é a invenção de que a movimentação de populações é uma coisa que não levanta problemas, que levanta problemas não é uma invenção dos políticos de hoje. Sempre aconteceu ao longo da história e aí também vai acontecer, e também há partidos que se assumem designadamente antissemitas. Isto, no final, na viragem do século, do começo do século, e sobretudo depois com o movimento nazi, mas não apenas, quer dizer, repara, o movimento nazi é o expoente máximo disto, que inclusivamente as ditaduras de direita europeias da altura não eram assim, não tinham esta ideologia. Eu vou dar só 3 exemplos. Não era assim o caso do fascismo italiano, que inclusivamente tinha protagonistas que eram judeus, assumidamente, portanto, alguns dos seus fundadores. Não era assim, claramente, nas ditaduras peninsulares. Portanto, há até durante a Segunda Guerra, até em Espanha, judeus a quem se dá a nacionalidade para evitar que eles sejam massacrados, e até não era assim num país que era esse, de facto, aliado da Alemanha, e também uma ditadura, que era a Hungria do almirante Horthy, que é uma coisa... nunca deixo de dizer isto. Quer dizer, a Hungria é um país sem mar e que teve como dirigente um almirante. Portanto, tem lá um lago no meio grande, mas não creio que fosse por isso que ele era almirante. Enfim, o almirante Horthy e o massacre dos judeus húngaros ocorre quando Horthy é afastado e vêm, de facto, os nazis húngaros que fazem barbaridades no final, e a maior parte dos mortos em Auschwitz são deportados da Hungria. Mas, portanto, este antissemitismo é um antissemitismo que tem não apenas uma componente ideológica de achar, portanto, na sequência daquela ideia que começa a ser promovida a partir do Império Russo, de que há uma conspiração judaica para tomar conta do mundo e que é alimentada por um livro que ainda hoje circula, hoje circula sobretudo em países muçulmanos, países árabes, que é os Protocolos dos Sábios de Sião, portanto uma falsificação, uma fake news, porventura a fake news mais trágica da história, portanto, e que continua, e que ainda hoje não foi desmontada, a ideia de que há uns sábios que controlam o mundo e tem uma conspiração para controlar o mundo. Isto com várias declinações. Os nazis ora achavam que eles eram os capitalistas americanos, ora achavam que eles eram os comunistas russos, portanto, dava para os dois lados. E com um lado que tem a ver também com algo que sucede no século XIX, final do século XIX, princípio do século XX, que é a ideia de que podemos estudar e classificar as diferentes variedades do Homo sapiens de acordo com princípios raciais e atribuir a esses princípios raciais características. O que no caso dos judeus, enfim, não vamos discutir o resto, o que no caso dos judeus não deixa de ser um bocado complicado, porque como os judeus durante este período espalharam-se por muitas regiões e, portanto, há judeus negros, basicamente os que vieram da Etiópia. Eu agora, a última vez que estive em Israel, encontrei uma sobrevivente do Festival Nora que era negra, etíope, quer dizer, negra, no programa não lhe perguntei se vinha da Etiópia, mas era retinta, não é? Portanto, aquelas que seguramente era daqueles que vieram da Etiópia para Israel. Há judeus de olhos azuis e cabelos louros, são sobretudo os do norte da Europa, e há judeus, olha, assim mais parecidos comigo, podíamos ser do norte da África, não é? Portanto, da zona do Magreb, onde, portanto, e também tradições diferentes entre os próprios judeus. Quer dizer, consegui meter isto em... Uma das coisas que os nazis procuraram fazer foi achar que, por exemplo, eles conseguiam identificar os judeus por traços fisionómicos. O nariz, por exemplo, que é digamos, o nariz era uma coisa muito usada até na propaganda, nas caricaturas, e... o cabelo encaracolado. Eles chegaram a arranjar... O cabelo encaracolado é diferente, porque o cabelo encaracolado é encaracolado artificialmente. São tranças, não é? Não tem a ver mais com outras características, que inclusivamente eles tentaram fazer isto de forma científica, com medições, faziam aquilo com o nónio, o tamanho do nariz.
como é que... E tudo isso. E isto, bem, mas isso, esse tipo de antissemitismo é um antissemitismo que, por causa do Holocausto e por causa daquilo que foi o nazismo e da derrota dos nazistas na Segunda Guerra e daquilo que se descobriu que tinha sido a solução final, de alguma forma desapareceu. Agora, o que temos hoje é algo de diferente. E o que temos hoje é, basicamente, a ideia de que há um antissemitismo nobre, que é o chamado antisionismo. E o antisionismo é a ideia de que os judeus não têm direito a ter uma pátria. Não vamos discutir hoje tudo se têm ou não têm direito. Quer dizer, como é que isso foi ou não foi constituído, é uma história muito longa, de que já falámos muitas vezes neste programa, mas esta percepção está muito vulgarizada, portanto, e tem duas materializações muito óbvias nos últimos anos pós 7 de outubro, que é, por um lado, algo como que é globalizar a intifada. Portanto, a intifada, se podemos começar que a primeira intifada foi a intifada das pedras, não direi relativamente pacífica, mas mais tranquila. A segunda intifada é a intifada dos atentados terroristas e de matar por matar nos mercados, nas festas, nas sinagogas, onde quer que fosse. O antissemitismo hoje aparece de uma forma, quer dizer, tem várias formulações e está muito ligada àquilo que, quer dizer, há uma forma chique, digamos assim, de o apresentar e que é o antisionismo. O antisionismo, no fundo, é dizer os judeus não têm direito a ter uma pátria. Depois podemos discutir como é que isso, todos os problemas da construção do Estado de Israel, mas há muitas pessoas que, por exemplo, dizem não, acabou. A simples ideia de que os judeus têm direito a uma pátria é uma ideia errada e, portanto, não é difícil. Ideia errada, genocida em última análise, porque aquele já lá tinha quem estivesse lá a viver. Enfim, não vamos debater esse assunto, mas só que isso tem consequências. Primeira, e há vários tipos tem vários tipos de manifestação. Por um lado, há essa manifestação de que como não reconhecemos esse direito, só reconhecemos o direito aos palestinianos. Portanto, e por isso todos esses movimentos surgem associados quer à ideia de globalizemos uma violência, que é a violência da intifada, e a intifada não é apenas o direito de manifestação ou o direito de protesto, é algo que se manifestou assumidamente com campanhas terroristas, portanto, morte aos judeus, como, por outro lado, com a ideia de Palestina do rio até ao mar, que no fundo é a ideia de que não há direito à existência de um Estado para os judeus, uma pátria judaica. Isto tem diferentes formas de aparecimento, não é? Ou de manifestação, que é, por um lado, há uma manifestação que hoje em dia, digamos, é mais frequente à esquerda e que continua a derivar muito daquilo que aconteceu na própria história do Estado de Israel. Portanto, o Estado de Israel, no seu início, é apoiado pela União Soviética e é visto como um Estado progressista, até enfim, em muitos aspectos era até mais progressista do que algum outro Estado foi na vida. Os kibbutz eram verdadeiramente comunistas, não é? No sentido integral do termo e não totalitário do termo. Portanto, só que e na altura a União Soviética havia, enfim, estamos a falar de uma república, de um Estado laico, num Estado, enfim, baseado numa identidade judaica, mas que é um Estado não religioso. Israel não é um Estado religioso. Há muitos, não sei se a maioria da população, inclusivamente, não tem cultura judaica, não quer dizer que seja observantes no sentido mais rigoroso do termo. Junto a um conjunto de países árabes à volta, que são todos monarquias, monarquias em muitos aspectos vistas pela União Soviética como sendo reacionárias, só que isto mudou muito rapidamente. Os regimes monárquicos foram sendo derrubados no Egito, no Iraque, na Síria, substituídos por um republicanismo alinhado com a União Soviética e, portanto, de repente, a esquerda começou a tornar-se
anti-Israel. E a partir daí passou a haver, de facto, um antisionismo / antissemitismo de esquerda que foi muito evidente no pós-7 de outubro, sobretudo nos campos universitários americanos e nas ruas da Europa. Depois, há, neste momento, e agora, digamos, com algum relevo especial, e sobretudo nos Estados Unidos, um antissemitismo de direita mais clássico, mais parecido com o antigo, o antissemitismo político. Portanto, é uma mistura até quase incompreensível, uma justificação dos nazis. Tem expressão, nomeadamente em alguns podcasters importantes dos Estados Unidos, figuras com relevo e que estão, enfim, fica sempre na dúvida se eles fazem aquilo para ter audiências, fazem aquilo por real convicção, mas a verdade é que existe e é perigoso, muito perigoso, porque vai remeter para o antissemitismo racial, racista desse período. E por fim, temos algo... Qual é o argumento? Os argumentos são os argumentos de sempre, quer dizer, os argumentos da conspiração, os argumentos que querem tomar conta, portanto, são argumentos identitários, não é? São... E negam o Holocausto. Também são negacionistas do Holocausto. Isto sempre aconteceu, não é? Portanto, há partidos europeus que vieram daí e depois evoluíram. O caso da Frente Nacional Francesa, em que o pai Le Pen chegou a esse ponto, a filha já não é assim e atualmente o partido já não é isso. Mas este nunca desapareceu completamente. Não tem o grau de manifestação que tem neste momento nos movimentos mais à esquerda, mas com outras características. E por fim, há um mundo muçulmano onde há claramente uma exploração da questão de Israel. E neste caso concreto da Austrália, há 2 ou 3 aspectos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, e eu acho que isto é relevante e está a ser importante no que se está a passar na Austrália, que é, por um lado, aquele pai e aquele filho que terão sido que terão sido os autores do atentado. Não se sabe se houve mais alguém, mas em princípio terão sido só os 2. O filho já tinha sido vigiado com possíveis simpatias com o Estado Islâmico, mas a seguir saiu da vigilância, as coisas evoluíram. O que aconteceu, e que isto corresponde a algo que aconteceu muito nesse período em que ele estava a ser vigiado, portanto, há 6, 7 anos atrás, pré-Covid, onde o Estado Islâmico estava dominava boa parte da Síria, estava em alta, fazia muitos atentados na Europa, houve muitas pessoas que se radicalizaram, sabemos que, portanto, portugueses, inclusive que viviam em França, se radicalizaram e foram para combater essa forma fanática de interpretação de uma religião, da religião do Islão. Mas ao mesmo tempo, digamos, e isso está quase sempre presente em todas as religiões, mas também está presente na religião muçulmana, apesar daqui o equilíbrio poder ser um pouco diferente de outras religiões, até pelo papel que têm ou não as suas lideranças, e nós sabemos que as lideranças de outras religiões são hoje em dia muito pacifistas, no sentido mesmo da promoção da ideia de paz e concórdia. O que é que ao mesmo tempo tivemos um herói muçulmano ontem, não é? Portanto, aquele que conseguiu... o dono da frutaria que conseguiu desarmar o pai. Desarmar o pai, que também era um comerciante. Isso. Portanto, conseguiu desarmar o pai, ficou ferido, enfim, aparentemente feridas ligeiras, mas feridas de bala. Portanto, naquele ato de enorme coragem, quer dizer, quando se vê as imagens é muito, muito impressionante. Isso é relevante para perceber que a condição de muçulmano não é correspondente a antissemitismo ou antisionismo. Até porque, enfim, não sei exatamente, enfim, sobre isso não consegui encontrar informação sobre a origem daquele pai e daquele filho. Pelos nomes, pela etimologia dos nomes, eles poderão ter algo a ver com... são nomes comuns na antiga Pérsia, portanto, atual Irão, Afeganistão, Paquistão, portanto, por aí, não sei se algum deles são pessoas que terão tido essa origem, mas porquê é que eu estou a falar disso? Estou a falar disto pela presença aqui da ideia de Persa e da ideia de Irão, portanto, e dizer algo que para uma parte das pessoas não sabem, penso que desconhecem, que são 2 coisas. Primeiro, na Bíblia,
não há Messias, quer dizer, a ideia de Messias os judeus estão à espera do Messias, não é? Mas há um Messias na Bíblia, que é Ciro o Grande, o criador do Império Persa. Porquê? Porque é com Ciro o Grande que os judeus que tinham sido levados para a Babilónia são libertos e podem regressar à terra de Israel. E ele é tratado na Bíblia, como Messias. Portanto, a tradição persa não é uma tradição de confronto nem de exclusão. Portanto, o Irão de hoje, que nós vemos como sendo... Repara, houve vários atentados na Austrália nos últimos tempos. O antissemitismo teve uma explosão no pós-7 de outubro na Austrália. Estamos a falar de cerca de 400 eventos por ano para perto de 2.000 de então para cá, como média anual. Portanto, é uma brutalidade. Com violência, ataques a negócios, ataques a sinagogas e a percepção de que o Irão pode estar... Tanto estaria por trás disto que houve diplomatas iranianos expulsos da Austrália. Portanto, há de facto aqui, e até há muito pouco tempo, no tempo do Shah, antes da chegada do Khomeini, uma das grandes comunidades judaicas que tinha ficado num país muçulmano era a comunidade judaica que tinha continuado a viver no Irão. Depois digamos, com o regime teocrático do Irão, tudo isso se alterou e, em boa parte, o ódio a Israel do atual regime iraniano também tem as razões políticas de sustentação no próprio poder desse regime, porque estas coisas depois não são apenas ideologia, muitas vezes é a percepção de que se defendem certo tipo, quer dizer, o antissemitismo na Europa cresceu no século XIX, porque havia choques entre certas comunidades e os judeus que estavam a chegar fugindo dos pogroms da Europa Oriental, e isso era um trunfo político, digamos assim. Até porque estavam muito concentrados em cidades como Berlim, cidades como Viena da Áustria. Portanto, e quando isso acontece há sempre tensões entre comunidades e há políticos que exploram essas tensões. Portanto, eu acho que vale a pena tentar perceber isso, até para tentar perceber aquilo que porventura não correu bem na Austrália, que foi aquilo, o pouco cuidado ou mesmo alguns passos dados pelo governo australiano e por políticas australianas. Portanto, atenção, há membros eleitos ao Parlamentos Nacionais ou Parlamentos Regionais na Austrália que tomaram posições, por exemplo, não foram capazes de condenar o 7 de outubro, quase que o justificaram. Há uma senadora, creio que do estado de Vitória, que se comportou assim em entrevistas televisivas, e houve sempre a Austrália foi um daqueles países que achou que esta altura era a boa altura de dar um prémio ao Hamas, reconhecendo o Estado da Palestina. Não foram os únicos, como a gente sabe, não foram os únicos, mas houve quem achasse que isso era um bom momento de o fazer, e hoje isso discute-se se foi o bom caminho a seguir, porque isso abre caminho, de facto, há explicações para que há coisas que podem ser mais toleráveis e, no fundo, também se baixa a guarda em relação às ameaças que vêm de setores radicalizados. Está-se menos atento a que isso possa acontecer, como aconteceu.